Esse estudo que eu vou apresentar hoje, ele é baseado no budismo e em alguns autores da psicologia. A meditação passou a ser um tema cada vez mais importante na nossa cultura. Eu me lembro de antigos teosofistas dizendo que nos anos 50, 60, quando alguém falava de meditação, ninguém sabia o que era. E hoje, meditação e o novo termo, a tradução do termo plena atenção, em inglês, que é mindfulness, acabou sendo um dos temas hoje mais comentados. Dentro do universo da psicologia, especificamente, mindfulness é como um grande achado, né? Uma grande descoberta, porque há algumas décadas começaram a surgir as pesquisas sobre como o nosso cérebro reage às práticas meditativas. E há algumas décadas, o Dalai Lama, o próprio Dalai Lama, acompanhando o movimento de alguns grandes pesquisadores, especialmente norte-americanos, que pediram a ele a indicação de meditadores experientes. E ele não só indicou os meditadores, como acompanhou as pesquisas. E essas pesquisas foram revelando que a antiga prática da meditação tem uma impressionante capacidade de modificação cerebral. Regiões do cérebro são ativadas, associadas a bem-estar, outras regiões associadas mais à tensão, ansiedade, né, ou depressão vão sendo diminuídas. Há literalmente uma plasticidade, um movimento de mudança de produção de tecido e de mudança na estrutura cerebral. Então, isso foi muito impressionante. Além disso, a meditação começou a ser explorada como instrumento para a psicoterapia, com grande eficiência, a ponto de... Isso vem desde os anos 60, mas mais recentemente algumas vertentes da psicoterapia começaram a observar que certas estratégias, usando princípios da meditação, são extremamente eficientes para não só tratar a inquietação e a ansiedade, como especialmente a depressão, a ponto de haver, inclusive, linhas terapêuticas centradas em mindfulness, né? Então, além dessa consideração, esse respeito, né, que as práticas antigas de meditação vêm tendo via ciência, vocês todos vão concordar comigo que nunca o mundo precisou tanto de meditação, certo? Porque nós não só vivemos um tempo de muita pressa, de muita inquietação e também de muito sofrimento psíquico que está espalhado pelo planeta, em termos de insegurança, em termos de, enfim, ansiedade também, e a gente sabe que a depressão virou a grande epidemia do século XXI. Em outros momentos, nós aqui, especialmente abordando autores da ecopsicologia, fizemos uma ampliação do tema da depressão, olhando para ele numa perspectiva sistêmica e considerando a depressão como um momento, uma fase, uma experiência coletiva da humanidade, não só de um ou de outro. E essa depressão associada ao que ocorre no próprio planeta, que tem uma destruição nunca vista, pelo menos por conta da nossa espécie na história, e de maneira que uma floresta devastada é uma bela metáfora de uma alma em sofrimento, né? Então, essa relação entre o sofrimento íntimo, o sofrimento pessoal e o sofrimento das outras espécies por conta de um modo de vida da nossa espécie poderia ajudar a entender esse fenômeno depressivo. Mas hoje nós vamos partir para uma outra vertente, uma outra leitura, nesse estudo que eu chamei de Meditação e Autocompaixão
desfazendo dores, restaurando a própria luz, né? Então, Bom, vamos à frente. Dentro do budismo, a meditação é central, né? E já a gente vai entrar no texto que fundamenta a prática meditativa, o Satipatthana Sutra, o discurso da atenção plena do Buda. Mas eu antes vou começar com uma metáfora encontrada em alguns autores, inclusive autores teosóficos, que fazem uma relação fazem uma analogia entre a mente meditativa e a imagem de um lago, ou a imagem, vamos usar aqui hoje, a imagem de um aquário, né? O Taimni usa essa imagem. Ele diz o seguinte: quando você tem um aquário em que a água está turva, a água está em movimento, muito movimento constante, levantando os sedimentos, e digamos que nesse aquário exista, no meio dele, uma lâmpada, né? A única coisa que você consegue observar numa água muito agitada são refrações dessa luz, lampejos da luz, né? Não dá para ver a origem da luz. Porém, quando a água do aquário começa a serenar e os sedimentos começam a baixar e a água do aquário começa a ficar cristalina, como um lago sem movimento. Visualizem a imagem de um lago como esse, um lago que a água fica tão tranquila que essa água se torna um espelho de algo que não está na água, ou de algo que está além dela própria. Então, quando essa água do aquário começa a serenar, a fonte da luz dentro do aquário começa a se mostrar. E essa é uma metáfora do crescimento espiritual. Nossa natureza, o que no budismo se chamaria a natureza de Buda, que é o potencial infinito das nossas mentes, que começa a se mostrar quando a mente ganha a capacidade da quietude. Então, a tranquilização mental é uma prática central no budismo, assim como é a disciplina ética, né? E outras ideias que nós vamos abordar aqui, outras que estão mais além do nosso interesse hoje, mas cuja proposta é justamente tranquilizar, pacificar, harmonizar a mente. Por quê? É a mente harmonizada, quer dizer, essa é a função, esse é o trabalho do aspirante, aprender a pacificar a própria mente. Como consequência desse trabalho de pacificação da própria mente, a natureza infinita da mente começa a se manifestar pouco a pouco, né? Eu gosto de usar a imagem, uma analogia com a luz física, né? O progresso na meditação ele vai acontecendo como um dimmer, que pouquinho a pouquinho, vai aumentando a intensidade da luz na consciência. A literatura budista deixa claro que, eventualmente, esse crescimento que funciona como um dimmer muda e passa a funcionar como um flash. São os momentos de êxtase, os momentos de samadhi, os momentos de iluminação. Mas o que assegura o surgimento dos flashes é o dimmer. Então, o dimmer vai aos pouquinhos sendo estabelecido, quanto mais o meditador aprende a tranquilizar a própria mente, né? Então, a gente poderia dizer que, numa primeira camada, sempre que a gente para meditar, tenta aprender a meditar, primeiro vamos tentar, antes de ir à frente, fazer uma definição do que seria meditação, o que é mindfulness. Interessante nós usarmos como os próprios budistas entendem o termo. Por exemplo, a palavra meditação, ela nos remete a uma experiência, né? A meditação. Mas o termo original
em sânscrito, em Pali, tem mais uma noção de continuidade. A expressão poderia se referir a desenvolvimento ou cultivo. Então, para um budista original, sentar para meditar é sentar para cultivar a própria mente, para desenvolver a própria mente. No termo tibetano, o termo tibetano para meditação significa familiarizar-se. Ou seja, sentar ou caminhar, ou como for, para se familiarizar com o modo como a mente funciona. Então, tem uma noção de progresso, de amadurecimento no entendimento de como a mente funciona. É aprender a olhar para a própria mente. Uma imagem que é espetacular, na minha opinião, é quando a gente olha para o espaço sideral e se pergunta onde termina o espaço sideral, e a gente, nessa noção do que acontece do olho para fora, olha para o espaço e tem uma noção de infinito. A meditação é a exploração do espaço interno, que, de acordo com o budismo, é tão infinito quanto o espaço externo. Infinito em termos de profundidades possíveis na nossa mente, de forma que o modo racional de funcionar, ao qual nós estamos mais ou menos habituados, ele é uma das camadas do funcionamento mental. Quando a gente vai caminhando para um lado mais profundo, mais para dentro da própria mente, quando a quietude vai se estabelecendo, níveis maiores de clareza vão surgindo. E esses níveis maiores de clareza, o Buda ensina, não tem fim. Mas quando a gente nossa primeira experiência com a meditação, acho que essas imagens, elas revelam muito bem. A primeira coisa que a gente descobre quando tenta meditar é o tanto que a nossa mente está em conflito, a quantidade de assuntos mal resolvidos que nós carregamos, as memórias carregadas de emoção, as preocupações com o futuro também, muitas vezes carregadas de emoção, de maneira que essa primeira camada é claramente a camada da inquietude, a que Blavatsky se referiu com a ideia de um macaco que não para num galho. A mente como um macaco bravo, um macaco inquieto. Aqui, então, você vai encontrar tudo que, em geral, existe para nós. Nossas motivações, nossos apegos, nossos desejos, nossas frustrações. E isso funciona como, de fato, um impedimento para a tranquilidade, o primeiro grande impedimento para a tranquilidade. Quando a pessoa tem vamos lá, não sei como definir a sorte ou a persistência de não desistir nessa primeira fase, porque a maior parte das pessoas desiste nessa primeira fase, porque a meditação se torna uma experiência desagradável. Mas se uma pessoa tem vamos dizer, o bom karma, a sorte, de ter tido bons professores, ou mesmo um livro que tenha sido esclarecedor sobre como funciona a meditação, e ela passa a aprender o jeito de fazer a meditação, ela aos poucos começa a passar dessa primeira fase de confusão. O que ela vai aprender é aprender a olhar para a própria mente com algum grau de desapego. Então, o Buda, nessa obra Satipatthana Sutta, que é um dos sutras mais importantes, onde ele lançou os fundamentos da meditação, ele vai esclarecer isso. É preciso aprender a estar plenamente atento, plenamente consciente no aqui e no agora. A base de tudo é isso. Quando se está atento no aqui e no agora, e começa a surgir a experiência da presença, você se sente presente, registrando tudo o que se passa no campo da sua experiência. E o Satipatthana Sutta, o Buda, ele define 4 campos de percepção do meditador. O primeiro campo é o próprio corpo. É daí que vem, quem aqui já tem praticado a meditação, é daí que vem a ideia
do foco na respiração. Porque o primeiro ensinamento do Satipatthana Sutta, o mais simples de todos, no entanto poderoso, é aprender a estar atento e consciente da própria respiração. A gente está o tempo todo respirando, e isso significa que nós temos um instrumento para meditar poderoso. Não interferindo na respiração, apenas botar consciência nela e deixar a inspiração e a expiração acontecerem como suporte para você tranquilizar a sua mente, aumentar, ampliar a sua capacidade de presença. E o Buda continua ensinando outros focos em que a mente pode se utilizar do próprio corpo para ir atingindo tranquilidade. Depois, no segundo aspecto, o Buda vai ensinar que as sensações podem ser usadas como suporte para a meditação. Sensações agradáveis ou sensações desagradáveis, o que quer que se passe no campo da sua emoção, da sua sensorialidade, tudo serve para a meditação. O que define que você esteja meditando é: eu me dou conta nesse exato instante de que eu estou com o meu corpo, com a perna cruzada e olho vocês. E vocês se dão conta nesse exato instante como é que está o seu corpo. Você se dá conta do que vocês estão escutando. Você se dá conta da sua respiração. E isso vai começando a gerar o processo de aquietamento. Porque a mente ganha um foco. E esse foco vai mudar, né? Mas, mesmo mudando o foco, a mente reconhece o que agora entrou no campo de consciência. Façam esse experimento aqui agora, quem ainda não tem a prática meditativa. Quem já tem, já sabe, já fez isso. Mas se alguém aqui não tem, faça esse experimento aqui enquanto nós estamos nessa nossa conversa, né? Leva a sua consciência para o que está acontecendo agora. Sensações do corpo, as sensações do ambiente, reconhecendo quando passa um pensamento na sua mente. Você reconhece o pensamento, né? E não controla. Você apenas reconhece o que se passa aqui e agora. Toda a vida é dinâmica e muda o tempo todo, e da mesma forma o nosso campo perceptivo. Então a nossa experiência está mudando o tempo todo. Porém, quando você se dá conta do que se passa no campo da consciência, é como se você estivesse desenvolvendo uma atitude que ao mesmo tempo participa, mas ao mesmo tempo observa. E esse observador desperto de tudo que se passa aqui agora, ele vai gerando um aquietamento e um senso de tranquilização. Então, assim se vai passando para as outras camadas. A camada em que os pensamentos já não são perturbações, começa a haver um certo nível de equanimidade na mente, né? E se começa a ter a experiência. Vamos lá, vocês sabem como o desapego é importante no budismo, né? Esse é um dos principais ensinamentos de Buda. Buda ensina que tudo muda. A natureza da realidade é mutação, é impermanência, não tem nada que permaneça o mesmo. Essa é uma das nossas grandes causas de sofrimento, né? Nós temos medo da mudança frequentemente não gostaríamos que as coisas se modificassem, e, no entanto, elas estão o tempo todo se modificando. Existe um ensinamento complementar, que é o do karma, que diz o seguinte: tudo muda, mas você está construindo o seu futuro, tecendo a teia do seu futuro, com o que você escolhe pensar, com o que você escolhe dizer e com o que você escolhe fazer. Então, até certo ponto, nesse nível do universo pessoal, você está criando o seu amanhã, criando o seu depois de amanhã, com tudo que você pensa, tudo que você fala e tudo que você faz. Porém, a mudança é inevitável. Então, como um complemento do ensinamento para a libertação, o Buda ensina que num mundo em mudança, um mundo
impermanente, nossos corpos estão se transformando, as pessoas que nós amamos estão se transformando. Em algum momento vamos perder pessoas que amamos, daqui a pouco nós próprios não estamos mais aqui. A única maneira de lidar com uma realidade dessas é aceitar isso, aceitar que tudo muda. Né? E aceitar que tudo muda significa aceitar as despedidas e aprender a se desprender. Aprender a se desprender. Né? Aprender a deixar ir. Essa é a base do desapego. Mas poucas vezes eu encontrei, aliás, infelizmente, não encontrei desenvolvido o suficiente ainda, um fato que, para mim, é evidente, que o primeiro grande treinamento para o desapego é a própria meditação. Porque dentro do nosso campo mental, tudo está em processo de mudança o tempo todo. Então, nós temos uma primeira grande lição de desapego em relação às nossas preocupações, em relação ao próprio movimento dos pensamentos. Porque, assim, na fenomenologia, né, do funcionamento mental, a gente entra um assunto, se esse assunto é carregado de emoção, o que acontece? Nós embarcamos numa fantasia em cima desse assunto, e a gente já nem sabe que está nele. E vai ficar um tempo pensando numa coisa como se estivesse vivendo aquela situação que está sendo, na verdade, simulada dentro desse grande simulador que é a nossa mente. Né? E a gente usa um tempo e uma energia danada para ficar nesses assuntos. Se tem desejo, é muito longo o tempo que a gente gasta. Às vezes, se tem medo ou raiva, também é um tempo muito grande que a gente leva dentro desses pensamentos. O que caracteriza isso é que nós estamos vamos dizer assim, aprisionados, de certa forma, vivendo o apego àquela situação. Pois a meditação ensina mesmo nesses temas que são muito carregados de emoção, você só olha e deixa passar. Olha e deixa passar. Isso lá na frente vai ter grandes consequências. No final do estudo, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Mas então, o campo da mente é o nosso primeiro laboratório de desapego, né? Quando a gente aprende a simplesmente deixar os pensamentos fluírem, passarem, tomando plena consciência de tudo que se passa na mente, mas deixando ir. Aí começa, a gente vai mudando de nível e passa a ter a experiência da mente serena, a experiência da mente tranquila, que é necessariamente uma mente equânime, no sentido de que aquilo que gera prazer, aqueles pensamentos que geram prazer, nós podemos vivê-los sem nos tornarmos prisioneiros deles. Aqueles pensamentos que geram dor, nós podemos observá-los sem nos tornarmos prisioneiros deles, deixando que, como um processo natural da mente, esses pensamentos também vão embora. Até o quarto, o mais avançado, que é a parte central do budismo, que quando o meditador avança muito na meditação, experimenta a mente tranquila, experimenta a mente quieta, em algum momento essa luz vai se revelar como um insight sobre a natureza da realidade, e a mente se expande, a percepção se modifica, entra-se no campo da não-mente, ou no campo sem limites de tempo e espaço, e essas são as experiências místicas, elevadas, que fazem parte da jornada meditativa. Quando a gente tenta definir o que é esse estado de presença, né, duas imagens me vêm à mente. Primeiro, a prática dos samurais. Né? O samurai, ele é um guerreiro que se enfrenta com outro guerreiro, portanto, ele está lidando com a própria morte, e ele confia no seu treinamento e na sua capacidade de presença. Foi descoberto, traduzido para o inglês, um pergaminho
foi traduzido há pouco tempo atrás, chamado Pergaminho da Espada, né? Que tem a seguinte frase: para ser efetivo, o samurai não pode ter o mal em seu coração e ter o espírito, os olhos, mãos e pés em equilíbrio. Quer dizer, aquele estado de quietude, de equilíbrio, que faz, por exemplo, eu não conheço a fonte dessa frase, mas ela é mais ou menos assim: se o samurai olhar o brilho da espada do adversário, se ele percebe o olhar do adversário, ele já morreu. Né? Porque esse modo desperto, ele é um modo em que, vamos dizer assim, o neocórtex quase não funciona. É uma mente tão focada no presente, tão alinhada com o corpo, que é outra coisa dentro do samurai que faz ele se mover. Isso hoje é replicado nos esportes. Uma grande tendência na psicologia do esporte, e que é chamada de estado de flow, estado de fluxo, é justamente quando o esportista não precisa mais pensar no que ele vai fazer. Ele joga quase por instinto, um estado tão alinhado entre mente e corpo, que é uma outra inteligência que está funcionando. E, geralmente, quando você vê um esportista em estado de genialidade, né, é isso que está acontecendo. Quando você vê um artista criando uma obra genial, é isso que está acontecendo. E quando você vê um meditador em estado profundo, é exatamente isso que está acontecendo. Né? Uma vez eu ouvi o Lama Santen comentando sobre, fazendo uma analogia entre o estado meditativo e o estado mental de um tigre quando se prepara para a caçada. Essa imagem, para mim, ela é muito, muito forte. Se você olha o olho desse tigre e tenta imaginar qual o estado mental em que esse ser está, eu diria que é foco total. Foco total. Não passa nada na mente dele, a não ser o foco. Né? Bom, como eu falei há pouco, nesse sutra, que foi inclusive traduzido para o português, infelizmente eu não trouxe aqui, mas os nossos colegas aqui do Centro Budista Kagyu, de Sobradinho, tem uma tradução que está à venda do Satipatthana Sutta. Né? Os discursos longos do Buda são vários discursos, entre eles esse do Satipatthana Sutta. Satipatthana, do Pali, né? Seria Sutra em sânscrito, Sutta no Pali. É o discurso da atenção plena, né? Onde ele apresenta alguns dos grandes obstáculos principais ao cultivo mental. Ele define, estou usando uma linguagem mais psicológica, aqui a gente encontra de outras formas, mas, primeiro, apegar-se mentalmente às experiências, aquilo que eu falava há pouco. Né? Os nossos pensamentos podem chegar a se tornar até obsessivos em cima de certos assuntos. Tem tanta energia mental ali que a gente não consegue se desligar daqueles temas. Segundo, repelir mentalmente as experiências. Outro grande obstáculo, né? Porque quando você suprime a experiência, quando você luta contra ela, ou não quer se dar conta dela, essa energia, e depois a psicologia veio explicar isso muito bem, isso que você não quer se dar conta se transforma numa energia que vai controlar você depois. Essa energia vai para o inconsciente, vamos dizer assim. E a própria postura de não querer fazer contato gera uma tensão no campo mental, que se torna um impedimento para a tranquilidade. O terceiro ponto é uma mente agitada, uma mente ainda não treinada, muito cheia de preocupações, muito cheia de coisas, e que então vira ela mesma um problema. O quarto ponto, uma mente letárgica, né? Uma mente desanimada, uma mente que vai se embotando. E o quinto, às vezes a gente encontra esse quinto como dúvida, né? Dúvida, um estado de dúvida. Eu creio que isso se refere mais a um fraco contato com a fonte interna de auto-orientação. Né? Às vezes a gente fica demais na cabeça e não tem mais âncora para o pensamento. Então, essa mente que está também hiperativada, mas cheia de
cheia de incertezas, não incertezas produtivas, porque a incerteza é uma bênção. A incerteza nos retira da acomodação e nos coloca dentro da pergunta. E a pergunta abre a nossa mente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma mente que está inquieta porque não consegue encontrar respostas, né? Já falei sobre isso, a estrutura do Sutra. E agora a gente entra num tema como a mindfulness acabou entrando no universo da psicologia. Esse é um pesquisador, eu errei o nome dele, não tem esse H no John. E foi a pessoa que fez um estudo e lançou um livro que botou as bases para o uso da meditação, ou como é chamado nos Estados Unidos, mindfulness, né, como prática de controle do estresse e como prática útil à psicoterapia. Eu vou abrir um pequeno parênteses, compartilhar com vocês uma percepção minha, crítica, em relação ao que está acontecendo. Se vocês colocarem no Google Mindfulness, ou se entrarem na Amazon, então na Livraria Cultura, vocês vão ver centenas de livros sobre Mindfulness, né? E, na verdade, virou um grande business mesmo. Muita gente vendendo cursos de Mindfulness, etc. e tal. Só que a origem disso foi, de uma forma, na minha opinião, bem intencionada, pessoas que trabalham com a ciência e que trabalham dentro de uma cultura basicamente materialista e não religiosa e que começam o seguinte discurso: a meditação budista é algo tão interessante, tão produtivo, tão rico nos efeitos que provoca no cérebro, que deve ser utilizada como um instrumento de saúde mental. E não é necessário considerar a questão religiosa associada a ela. Bem assim, né? Então, isso permitiu a entrada da ideia de mindfulness nesse universo da saúde mental e o que permitiu que ela, enfim, despida de toda a sua origem filosófica e espiritual, né, viesse a se tornar um instrumento de saúde mental. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, vamos ver o que vocês acham disso. Numa sociedade basicamente materialista, numa sociedade que vive a pleno vapor a sociedade de consumo, cuja base é a geração do desejo e cuja base é também, por meio do desejo, gerar o ato da compra e uma dependência de produtos que interferem positivamente, entre aspas, na sua autoestima, de maneira que o seu nível de sucesso ou o nível de valor que você tem nessa sociedade está diretamente relacionado a como você aparenta nessa sociedade, qual é a aparência que você tem, e essa aparência é definida por quanto dinheiro você tem e o que você pode comprar. Essa é a sociedade adoecida que está usando mindfulness para tentar se recuperar. E eu pergunto a vocês, não é conveniente que tirem o resto do budismo de mindfulness? Porque se você levar a sério a filosofia budista toda, uma das coisas óbvias que você vai encontrar é que a felicidade não está no desejo. A felicidade é da ordem da paz e não do desejo. Então, uma sociedade baseada no desejo é bastante incoerente com a filosofia original de mindfulness. Então, eu não quero deixar de registrar como é curioso e, ao mesmo tempo, perigoso e, ao mesmo tempo, enormemente empobrecedor que a maneira como mindfulness chegou até nós deixa de fora ideias que podem ser revolucionárias, aliás, necessárias para o momento que nós vivemos. A sociedade de consumo precisaria, nós que vivemos na sociedade de consumo, precisamos entender os ensinamentos do Buda sobre o desejo e sobre o desapego. E entender o que realmente gera felicidade.
porque não é equivocado dizer que nós vivemos um tempo em que a nossa noção de felicidade é bastante empobrecida e foi capturada pela sociedade de consumo. Então, ainda no Jon Kabat-Zinn, mindfulness leva à imersão de um olhar interior que está para além do pensamento, mas que pode ser articulado por ele. É aquilo que eu dizia, nós ganhamos um estado de observador, de mente desperta, né, que não é uma mente que pensa, é uma mente que vê. E aquilo que é experimentado, claro, pode ser articulado pelo pensamento, mas tem algo que está para além do pensamento, que é esse estado de... Né, vamos dizer assim, imagina que a sua mente é um grande teatro, né, e você teve uma briga com o seu chefe, o seu irmão, ou sua esposa, ou seu marido, algo assim. Nessa tela da sua mente, essa cena é uma cena de drama, ok? E quando você parar para pensar nisso, você provavelmente vai ser um personagem desse drama que está se passando na sua mente. E depois, quando você começar a imaginar o que você deveria ter feito, porque a gente faz isso, você não é só o personagem, é também o diretor do drama, e está lá refazendo a cena. Aliás, isso é uma coisa interessante, é até usado terapeuticamente, mas vamos lá. Você está fazendo, mas você está completamente dentro do cenário. Na meditação, você sai do cenário sem sair do cenário, você continua lá no cenário, mas um lado seu vai para a plateia, senta na poltrona e vai dizer assim, vamos ver como é que é essa cena agora. Você está vendo de fora. Isso tem um primeiro efeito de serenidade na consciência. E um segundo efeito, que é que você pode começar a compreender o que realmente está acontecendo. Enquanto você está lá, enquanto você é um personagem ou um diretor, você está preso nos mecanismos do desejo, da frustração, e ainda não entendeu nada do que está acontecendo. E só confirma o que o Buda ensinou, que Patanjali ensinou, que nós sofremos porque não entendemos as coisas que estão acontecendo. Nós sofremos por ignorância. E essa é uma grande meta da meditação. Desenvolver uma maturidade perceptiva, uma maturidade filosófica também, em que você possa dar outros significados àquilo que você vive, né, que você percebe. Não é uma técnica, é uma atitude, mas pode ser cultivado por meio de técnicas como as ensinadas no Satipatthana Sutta. Na medida em que se desenvolve uma observação sem julgamento, novas rotas neurais podem substituir aquelas associadas a pensamentos ruminantes, associadas a reações emocionais reativas, depressivas e geradoras de problemas. O que isso aqui quer dizer? Que quando entra essa capacidade de observar sem julgar, é a primeira vez que a gente está usando essa definição de mindfulness. Uma observação sem julgamento, isso é muito importante. Né? É o que eu chamava de equanimidade agora há pouco. Quando vem essa postura de observar sem julgamento, aí começa uma mudança possível. Né? Porque enquanto nós estamos no campo dos julgamentos, nós estamos dentro da cena, dentro do cenário. E, portanto, tendendo a repetir as coisas que já estão acontecendo. Pensamentos negativos, autorreforçadores, passam a ser observados sem julgamento, o que diminui a sua força. O foco passa a ser no processo e não no conteúdo. Pensamentos negativos autorreforçadores passam a ser observados sem julgamento e isso diminui a sua força. Isso é muito importante. Quando a gente ganha a capacidade de observar o que se passa na nossa própria mente, sem julgar, mas só observando, aos poucos aquela energia forte ela começa a perder essa capacidade de capturar a nossa atenção. Né? E o outro ponto, que aqui está definido como o foco passa a ser no processo e não no conteúdo. Essa é uma diferença, segundo o John Welwood, um psicólogo que eu acho genial, que escreveu um artigo num livro chamado Psicologia Ocidental, Psicologia Oriental. Ele escreveu um artigo sobre o modo oriental e ocidental, os modos oriental, do Oriente e do Ocidente, de tratarem as emoções. E ele define da seguinte forma:
Nós, no Ocidente, damos muita ênfase ao conteúdo da nossa experiência. No Oriente, diz ele, a ênfase é no processo, na energia da experiência. É disso aqui que ele está falando. No processo meditativo, essa capacidade de observar sem julgamento coloca foco no processo que está em andamento e não nos conteúdos. Quando a gente vai para o conteúdo, já é outra experiência rica e necessária. Rica e necessária, mas é outra experiência. Aqui nós estamos, se a gente vai para o conteúdo, a gente vai estar fazendo reflexões filosóficas, a gente vai estar avaliando, julgando, examinando o valor de determinada situação, as consequências dela, etc. Ou seja, vejam que são coisas também importantes. Mas aqui a gente está se referindo a uma outra experiência, que é você simplesmente observar sem julgar. Observa, não julga e deixa passar. E deixa passar. E deixa passar. E essa habilidade de deixando as coisas passar evolui para um estado de centro e de tranquilidade. As duas vertentes do budismo originais, a dos anciãos, né, do Theravada e do Mahayana, elas se diferenciam. Para a gente é importante porque o nosso tema hoje é meditação e autocompaixão. O Theravada pôs grande ênfase na meditação. O Mahayana, mesmo apoiado na meditação, mudou um pouco a ênfase e colocou a ênfase na compaixão. Poderia definir de uma maneira simplista talvez, o caminho Mahayana, toda essa vertente do budismo que vem, é chamado budismo do norte, que vem com Nagarjuna, Maitreya, Aryasanga, é uma prática meditativa, mas que gera como motivação a compaixão. Então, se o Theravada busca a meditação e a iluminação para se livrar do sofrimento, o Mahayana vai usar também essas técnicas meditativas para cooperar com a superação do sofrimento por parte dos outros seres. Para o Mahayana, não é suficiente que eu me livre do meu sofrimento. É preciso que eu preste atenção nos outros, que eu preste atenção no sofrimento que está à volta. Né? Então, com o Mahayana, começa a surgir essa ênfase na compaixão. Houve um episódio, quando começaram as pesquisas sobre meditação, houve um episódio em que um grupo de pesquisadores, reunidos com o Dalai Lama, e o Dalai Lama uma pessoa fez uma pergunta: como é que o budismo lida com a baixa autoestima? E o Dalai Lama respondeu: o quê? Do que você está falando? Baixa autoestima. O que quer dizer isso? Baixa autoestima. Aí o tradutor do tibetano ficou também confuso, né? E veio essa ideia curiosa de que no tibetano não existe um termo similar a baixa autoestima. Né? Vamos dizer assim, essa ideia pode parecer mentira e bobagem um negócio desse, mas a ideia não existia na cultura tibetana. E quando o Buda entendeu, o Dalai Lama, quando descreveram para ele o que era baixa autoestima, a pessoa que descreveu o que é baixa autoestima disse assim: eu inclusive sofro disso. Ela falou com muita sinceridade: eu sofro disso. Aí um outro pesquisador disse assim: eu também. E o outro falou: eu também. E daqui a pouco o Dalai Lama começou a perguntar: você sofre disso? Você sofre disso? Você... E todos sofriam de baixa autoestima. E aí ele perguntou assim: mas como é que vocês podem ter baixa autoestima se vocês têm a natureza de Buda? Buda Nature. Né? Quer dizer, como é que alguém pode ter... Vou traduzir, né? Como que alguém pode ter baixa autoestima se nós somos deuses em potencial? Se nós temos um potencial infinito na nossa própria mente?
se há um potencial de iluminação por baixo da confusão, se o que nós somos é esse estado iluminado, como é que você pode ter baixa autoestima? Né? Muito bem. Desde então, o Dalai Lama passou a integrar o conceito de autoestima, de baixa autoestima aos seus ensinamentos. Né? E agora a gente vai entrar um pouquinho na fenomenologia de como é que acontece o processo da baixa autoestima, né? E vamos recorrer aqui a um nome importante da psicologia, o Fritz Perls, da Gestalt, que dizia o seguinte: exigências de perfeição limitam a capacidade do indivíduo de funcionar dentro de si mesmo. Aquele que se autorrealiza espera o possível. Aquele que quer realizar um conceito tenta o impossível. Aquele que quer realizar um conceito tenta o impossível. Vamos fazer uns comentáriozinhos sobre essas ideias do Fritz Perls. Uma coisa que chama atenção quem convive com comunidades budistas originais, primeiro de tudo, é o bom humor. Né? É bom humor. A segunda coisa que é muito observável é que é muito difícil você achar alguém que está querendo aparentar ser o que não é. É muito difícil, quase impossível, você achar um budista verdadeiro, um praticante, que queira aparentar ser um iluminado, ou aparentar ser um grande arhat, ou um grande mestre. Essa história da aparência, eu não consigo ver até agora. Deve ter, óbvio, mas na minha experiência, eu não consegui ainda observar isso. Pode ser por ingenuidade minha, mas eu estou dizendo isso para vocês agora, porque... No entanto, a gente vive numa cultura em que isso parece ser o padrão. Vamos tentar examinar isso um pouquinho mais. Né? Se nós somos levados a viver para tentando sermos pessoas, entre aspas, perfeitas ou melhores do que nós somos, cria um processo sutil no campo da mente, que é o seguinte: se eu vou me identificando, se eu começo a me identificar com uma imagem meio, vamos dizer assim, divinizada de mim mesmo, ou uma imagem meio perfeita de mim mesmo, primeiro que isso é um falseamento da realidade. Primeiro que é um processo de auto-engano. Segundo que é um jogo social de aparência. Eu quero que os outros pensem que eu sou mais do que eu sou. Primeiro, isso cria uma tensão na mente. Segundo, se eu mantenho esse tipo de comportamento, gradualmente eu passo a ficar mais identificado com esse falso jeito de ser e vou perdendo o contato com um jeito real de ser. Vamos mais para frente um pouquinho, porque tem uma poesia do Fernando Pessoa que diz isso muito bem. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado e já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Aqui é a poética do eu social, do falso eu, de uma tentativa de passar uma noção que é mais ou menos o que eu acho que os outros esperam de mim. Isso vai me levando para um distanciamento do que eu sou e gera uma tensão interna. Né? Logo, ele diz assim, aquele que se autorrealiza espera o possível, aquele que quer realizar um conceito tenta o impossível. Atentem à frase, realizar um conceito.
É uma dinâmica sutil pela qual, quando a gente admira alguém ou admira uma figura religiosa, né, essa perfeição se transforma num conceito de perfeição que eu quero ser igual. Eu quero tentar viver isso. Passa a ser uma tentativa de me encaixar dentro de um modelinho que eu considero perfeito. Muita gente, vamos dizer assim, isso é uma possibilidade dentro da vida religiosa, em que quem faz os primeiros caminhos frequentemente cai nisso. Eu mesmo fui um desses. Você cai nisso sem se dar conta que está trocando a espontaneidade do seu ser por uma imagem artificial de perfeição. Um jogo social. Isso leva a uma espécie de falência espiritual, porque a espiritualidade é a culminância de um funcionamento saudável. A espiritualidade vem junta com a saúde, com a psique integrada. Por isso, se você quer ter uma boa noção do nível de espiritualidade de uma pessoa, observe a espontaneidade dela. Porque custa muito reconquistar a espontaneidade. A criança vai perder essa espontaneidade quando começa nesses jogos de quem ela deveria ser. Vai destruindo, e alguns, infelizmente, a destruição é tão profunda que nunca mais conseguem voltar a ser quem são. Mas a espiritualidade é um florescimento da saúde, portanto, ela pressupõe essa espontaneidade e esse bom contato consigo mesmo. Uma boa capacidade de autoescuta e de autocompreensão. E é isso que ele quer dizer. Aquele que se autorrealiza vive o possível, não vive o conceito. A autorrealização não é chegar em algo que eu deveria chegar. A autorrealização é me surpreender com onde eu fui. É descobrir onde o caminho me leva. Mesmo que eu seja, na realidade, muito diferente do que está no livro. Né? Faz sentido isso aí para vocês? Aqui eu trouxe uma historinha que vem escrita pelo Newton Bonder, genial, um rabino genial, que foi colocada numa peça que é das peças mais geniais que eu já assisti, também chamada A Alma Imoral, com a Nisquier. Eu assisti 5 vezes essa peça. E recomendo. Se ela aparecer em Brasília, não deixem de ir. E a história do Rabino Súcia. E ela serve muito bem aqui. Eu trago uma história de um rabino, porque no campo da espiritualidade verdadeira, não importa se é um monge, ou se é um rabino, ou se é um pastor, ou se é um padre. As experiências todas são iguais. Né? Por que estás tão irrequieto? Perguntou o discípulo ao rabino Súcia, ao vê-lo em seus momentos finais de vida. Tenho medo, respondeu Súcia. Medo de quê, rabino? Medo do tribunal celeste. Tu, um homem tão piedoso, cuja vida foi exemplar, se tu tens medo, imagine nós, cheios de defeitos e imperfeições. Rabino Súcia, então, diz, não temo ser inquirido por não ter sido como o profeta Moisés, não deixei um legado de seu porte. Eu posso me defender dizendo que eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Nem temo que me cobrem profecias como a de Maimônides. Por eu não ter oferecido ao mundo a qualidade de sua obra e seu talento, eu posso me defender, dizendo que eu não fui como Maimônides, porque eu não sou Maimônides. O que me apavora, neste momento, é que me venham a indagar, Súcia, por que não foste Súcia? Isso nos leva a uma questão, de novo, essa questão da autenticidade e da espiritualidade. Viver a vida que a alma realmente pede e não a vida que está preconizada. Né? Isso é... Simbolicamente, um monge troca suas roupas, inclusive seu nome,
para entrar num caminho de verdade, não identificado com a imagem, com a persona. Mas o cruel é que, volta e meia, o próximo nome e o próximo hábito vai se tornar uma outra identidade que talvez aprisione também. E indo à frente na fenomenologia da baixa autoestima, e aqui é uma coisa importante, né? Existem regiões do cérebro que estão associadas ao fenômeno do pensamento, chamado pensamento ruminante, que é sempre algo presente na depressão. O que é? É uma tendência a repetir o mesmo tema, a repetir o mesmo pensamento, né? Quer dizer, essa dinâmica psicológica está lá no cérebro, ela pode ser observada no cérebro. Então, é uma coisa de mão dupla. Essa hiperestimulação dessa região cerebral tende a tornar os pensamentos mais associados à ruminação, e a ruminação tende a manter, vamos dizer assim, inflamado, hiperestimulada essa região do cérebro, né? Aqui, a pessoa está prisioneira nos conteúdos do pensamento repetitivo. Acredita neles, fica prisioneira neles e fica pensando isso muitas vezes. Se cria uma espécie de tirania interior, né? Uma figura meio tiranizante, interna, que fica acusando, que fica julgando e condenando, né? É das coisas mais difíceis da gente se libertar, das coisas mais difíceis de se libertar. Pois justamente a ciência tem mostrado que a mindfulness é um dos instrumentos mais poderosos para isso, para a libertação desses mecanismos mentais pelos quais nós mantemos o estado de baixa autoestima por meio de julgamentos depreciativos, autoacusações, autocobranças exageradas, o que a imagem fala de uma tirania interior. Enquanto a gente está no estado de tirania interior, a gente está vivendo a cena e acreditando naquilo e dentro daquele processo. Pois quando uma pessoa aprende a fazer mindfulness e passa a observar vamos dizer assim, os conteúdos mentais de uma forma mais como um observador equânime, mais desapegado dos processos, passa a escutar a voz do tirano de uma forma desapegada, deixa ela embora, e passa a ver todos os pensamentos, mesmo aqueles que provocam mais dor, apenas como pensamentos. São apenas pensamentos. É um momento de libertação, quando uma pessoa consegue viver nesse estado com sua própria mente. A mente vem trazendo um pensamento muito forte e o meditador reconhece, esse é só um pensamento, e deixa ir, e deixa embora. Quando a meditação evolui, e de fato esse processo de mobilidade das imagens mentais se dá com o suficiente desapego, né? Mesmo esses pensamentos associados a regiões do cérebro, que eu disse agora há pouco, como ruminantes, precursoras da depressão, começam a ceder. Porque a pergunta é, mesmo sem ter solução para o problema, é gozado, porque quando uma pessoa está fora do problema, ela facilmente diria aquilo que muita gente diz, inclusive políticos, né? Se o problema está em solução, por que se preocupar? Se não tem solução, por que se preocupar? Agora, quando essa atitude mental do desapego ela é bem desenvolvida, esses temas vão perdendo força. E se o problema não tem solução, também, deixa ele ir. Deixa ele ir. Aceita o pensamento com a sua emoção e com o que ele faz na sua mente e deixa aí, desapega dele. Por isso que meditação e desapego vão tão juntos assim, né, no processo de crescimento. Desapega, deixa aí. É muito difícil porque a gente acredita totalmente nesses conteúdos. Mas se a gente consegue passar da primeira fase, vai para a segunda fase, vai avançando na meditação aos poucos, essa noção de um observador desapegado vai provocando verdadeira transformação na bioquímica do cérebro e na plasticidade dos tecidos cerebrais.
aos poucos, né, esses estados de tranquilidade, a tranquilidade em si mesma vai trazendo uma integração de todas as energias psíquicas. Quando começa a ver essa integração, Jung dizia, né, essa integração começa a surgir nos sonhos como mandalas. As mandalas são como uma representação de uma psique em equilíbrio, né? Ao mesmo tempo, o brilho da consciência, que vai sendo perdido quando a mente fica embotada, quando fica prisioneira demais do desejo, prisioneira demais do medo, né? Quando vai perdendo um contato real consigo mesmo, quando perde a espontaneidade, esse brilho, essa luz vai voltando, né? Vai voltando. E essa luz somos nós mesmos, né? Todos nós temos esse potencial imenso de uma luz que acompanha a lucidez e a espontaneidade, né? E aí tudo começa a voltar para o lugar, né? Aí, na medida em que a quietude vai se estabelecendo, mais dessa outra natureza começa a surgir. O que vai, no final das contas, ocorrer, né, é que aquela ênfase do budismo Mahayana na compaixão, e a compaixão significa sentir junto, estar junto no sofrimento, né? Compaixão implica em não julgar. Você não tem compaixão por alguém quando você está julgando esse alguém. Até porque a grande antítese da alma humana é entre julgamento e amor. Onde tem julgamento, o amor foi embora. Se tem amor, não tem julgamento, né? Não que o julgamento não seja importante, mas ele é importante para cumprir uma função específica dentro da organização da vida. As experiências humanas mais profundas não vêm pelo julgamento. Elas vêm pelo amor, pela empatia, pela simpatia, pela compaixão. Então, compaixão é a capacidade de reconhecer o sofrimento no outro e, ao mesmo tempo, reagir de uma forma positiva, presente a esse sofrimento do outro. Mas o sofrimento não é só do outro, o sofrimento é meu, é nosso, potencialmente de todos nós. O sofrimento é potencialmente uma experiência humana. Essa é a primeira nobre verdade do Buda, né? Então, quando a gente aprende a olhar o próprio sofrimento, especialmente quando a gente aprende a se desapegar disso e encontrar soluções e deixar passar, né, fica muito mais fácil não fugir por medo do sofrimento dos outros. Aí o coração pode se abrir para os outros. Não sei se é verdade dizer assim, se dá para dizer isso de uma forma universal, mas se o nosso coração se abre primeiro para as nossas próprias confusões, para as nossas próprias dores, e a gente aprende não só a ressignificar o que acontece, ou seja, entender de um jeito mais sábio o que nos leva a sofrer, como também desenvolver esse desapego, né, em relação aos temas que nos prendem, nós amadurecemos. Nesse amadurecimento, começa a surgir uma mente sábia, vamos dizer assim. Lembram quando eu disse que Buda, Patanjali ensinavam que a gente sofre pela nossa ignorância, porque nós não sabemos, não entendemos as coisas como são. A única grande solução para isso é uma mente que amadurece na direção da sabedoria. Acho que não tem outra. É aprofundar o nosso entendimento de quem nós somos, o entendimento da vida, a compreensão da vida. E a partir dessa amplificação, dessa compreensão, que só vem quando nós somos capazes de olhar para o nosso próprio sofrimento e fazer essa ampliação do entendimento a partir da nossa própria experiência, claro, também observando a experiência dos outros, porém, é quando esse estado se dá que o nosso coração realmente pode se abrir para compaixão em relação aos outros, né? Então, uma boa relação conosco próprios, sem julgamento algum, com compreensão, com aceitação e com presença, colocam as bases da plena humanidade dentro de nós, que a gente poderia também dizer a natureza de Buda. Acho que é isso.